Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Sou o pastor Rodrigo Barreto e eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. No final, eu quero fazer uma oração poderosa juntamente com você, pela sua casa, pela sua família e por todos os seus caminhos. Quero pedir para você, se você ainda não é um inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, assim você vai estar nos acompanhando diariamente e também participando desse trabalho evangelístico que tem alcançado tantas vidas. A palavra de Deus, meus irmãos, está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 29, onde fala a respeito de um rei jovem que começou a assumir o reino de Judá. O reino de Judá ficava em Jerusalém, logo, meus irmãos, depois que teve a divisão do reino de Israel. No norte, o reino de Israel, com a capital em Samaria. No sul, em Jerusalém, ficou o reino do sul, isso mesmo. E aqui no reino do sul, a Bíblia diz, meus irmãos, que Ezequias agora era o rei, isso mesmo, no lugar, meus irmãos, de Acais, que era o seu pai. Acais, meus irmãos, foi um rei que se desviou-se dos mandamentos de Deus, profanando, levando à idolatria e um grande pecado para Judá. Quando, meus irmãos, Ezequias, embora sendo seu filho, entrou no reino, ele, meus irmãos, começou a trazer a santidade para o reino de Judá. Lembrando, meus irmãos, que como Acais e os seus antepassados, tinham abandonado, meus irmãos, o culto, a santidade, a reverência para Deus, eles, meus irmãos, tinham sofrido bastante. Os inimigos, os sírios, isso mesmo, os moabitas, nações inimigas invadiram, oprimiram eles, porque eles abandonaram a Deus, sacrificavam, meus irmãos, queimavam incensos, isso mesmo, faziam, meus irmãos, abominações que você nem possa imaginar, isso mesmo, a ídolos, ídolos estes, meus irmãos, que eram demônios, prestavam cultos, meus irmãos, a ídolos e aos seus demônios. Mas quando, meus irmãos, Ezequias ele assumiu o reino de Judá, Ezequias restabeleceu o culto a Deus. Ezequias ele restabeleceu o culto a Deus. E a primeira coisa que ele fez, meus irmãos, foi limpar a casa de oração, que era o templo, onde prestavam culto a Deus, isso mesmo. Começaram, meus irmãos, agora, ele começou a limpar a casa de oração, isso mesmo, jogar fora as imundícias, os ídolos, jogar, meus irmãos, fora tudo aquilo que profanava e contaminava o templo e a santidade de Judá, como também trazia um mau exemplo para todo aquele povo. O que nós aprendemos, meus irmãos, neste texto? Nós aprendemos, meus irmãos, nesta passagem aqui, que quando, meus irmãos, nós estamos servindo ao Senhor, honrando a sua palavra, em santidade, os seus mandamentos, buscando ao Senhor e mantendo cada dia mais, meus irmãos, a reverência a Deus, o Senhor, ele estará conosco, nos livrando e nos ajudando em todos os nossos caminhos. Isso mesmo. Aquele, meus irmãos, que entrega a sua vida para Jesus Cristo, não importa. O interessante, meus irmãos, que no passado, isso mesmo, Ezequias foi um rei onde estabeleceu ordem, isso mesmo, estabeleceu ordem e santificou a casa de Deus. Hoje, meus irmãos, a nossa vida, ou a vida de qualquer pessoa, ela é estabelecida, isso mesmo, santificada por meio de Jesus Cristo.
quando aquela pessoa ela entrega a vida para Jesus e agora, meus irmãos, começa a viver uma nova vida, aí, meus irmãos, essa pessoa ela está sendo santificada, porque segundo o livro de 1 Coríntios 3,16, nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Nós somos, meus irmãos, o templo onde, meus irmãos, Deus ele habita dentro de nós. Nesta passagem aqui, o rei Ezequias, ele, meus irmãos, jogou fora as imundícias, os ídolos, isso mesmo. O incenso que profanava, meus irmãos, o templo da casa de Deus, para que a santidade e o culto fosse prestado agora, meus irmãos, com reverência a Deus. Hoje, meus irmãos, nós que devemos, meus irmãos, manter a nossa vida em santidade, em separação, em pureza, porque nós, meus irmãos, é que prestamos um culto para Deus, isso mesmo, racional, com a nossa própria vida, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o altar, isso mesmo, de todo ser humano que estava em ruínas, agora aquele que está em Jesus Cristo tem o seu altar restaurado, isso mesmo, e aquele que tem o seu altar restaurado, ele presta agora um culto racional, com a sua vida, isso mesmo, sendo o templo e a morada de Deus, do Espírito Santo, para o nosso Senhor Jesus Cristo. E olha o que diz a palavra de Deus. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Olhe bem, Ezequias, meus irmãos, ele era um jovem, apenas de 25 anos, mas ele fez o que agradou a Deus. Ele fez, meus irmãos, o que foi agradável ao Senhor. A palavra aqui deixa claro. E olha o que diz. E ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Quando Ezequias ele assume o reino de Judá em Jerusalém, ele, meus irmãos, começa a reparar isso mesmo, os danos, as rachaduras, isso mesmo, a limpar a casa de oração que estava, meus irmãos, em Jerusalém. Olha que interessante, olha que visão espiritual e sábia que o rei Ezequias ele teve. Por quê? Porque para que o seu reino tivesse sucesso, diferente dos seus pais, dos seus antepassados, ele precisava, meus irmãos, botar a casa de Deus em ordem. Ele precisava botar, meus irmãos, o templo de adoração, isso mesmo, em ordem. Porque da forma que estava, o resultado do seu reino, isso mesmo, seria o do seu pai, os seus antepassados, isso mesmo, que foi o quê? Humilhação e vergonha, porque eles abandonaram o culto a Deus, levaram a idolatria, isso mesmo, sacrificavam, meus irmãos, aos ídolos, isso mesmo, levaram, meus irmãos, as imundícias, os pecados, meus irmãos, que eram abominações aos olhos do Senhor. E isso, meus irmãos, levou eles, meus irmãos, a serem entregues, isso mesmo, e oprimido aos inimigos. Olha que coisa interessante. Porque, meus irmãos, só existe vida na presença de Deus. Só existe salvação quando nós estamos em Jesus Cristo. Nós só somos, meus irmãos, livres dos ataques dos inimigos, isso mesmo, e deste mundo mau e pecaminoso, se nós estivermos vivendo uma vida santa e agradável ao Senhor. Fora isso, meus irmãos, não é que Deus ele não queira isso mesmo. É porque, meus irmãos, nós, meus irmãos, que estamos abandonando ao Senhor. E olha o que diz a palavra de Deus. E ele, no primeiro do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas na casa do Senhor e as reparou. Que coisa interessante. Ezequias, meus irmãos, ele viu que o sucesso do seu reino estava, meus irmãos, na santidade da casa de Deus. Olhe bem, o sucesso da sua vida
está na sua vida santa, agradável, na sua vida, isso mesmo, na sua renúncia e na sua entrega para Deus. O sucesso em todos os seus caminhos, a plenitude disso. Eu não estou me referindo, meus irmãos, apenas a algo na vida de uma pessoa, porque, na verdade, riqueza não representa, meus irmãos, sucesso e nem prosperidade na vida de uma pessoa. Pessoas muitas vezes têm riquezas, mas muitas vezes, meus irmãos, estão angustiadas, sofrendo, doentes, opressivas, oprimidas. Mas a plenitude, o livramento, a bênção de Deus, isso mesmo, a guarnição de Deus sobre os seus filhos, está naquele que entrega a sua vida para Cristo, isso mesmo, e vive uma vida santa e agradável ao Senhor. Amém? E olha o que ele disse. E ele, no primeiro ano do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor, porque estavam fechadas. Isso mesmo. O que Acais e os seus antepassados fizeram? Fecharam, abandonaram, levaram os ídolos, isso mesmo. Começaram a queimar incensos, a pecarem contra a santidade, isso mesmo, e o Senhor. Mas aquele que está em Jesus Cristo, a Bíblia diz que nova criatura é. E se nós, meus irmãos, estamos em Cristo, nós, meus irmãos, devemos estar cada dia mais buscando e se revestindo, ser uma nova criatura. E olha o que diz a palavra de Deus. E o que foi que, meus irmãos, agora Ezequias ele fez? Ele mandou, meus irmãos, buscar os sacerdotes, os levitas, e ajuntou na praça. E olha o que disse Ezequias. E lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Que coisa maravilhosa. Ezequias, meus irmãos, ele chegou à conclusão que ele só iria ter paz, sucesso, êxito no seu reino, isso mesmo, que os inimigos, a escravidão, a opressão, o mal que estava, meus irmãos, entrando no reino de Judá tinha entrado, só podia, meus irmãos, sair dali, eles buscando e vivendo uma vida santa e agradável a Deus. E o que Ezequias fez? Mandou reunir os levitas, os sacerdotes, isso mesmo, e disse: olha, santificai-vos agora a casa do Senhor. Que coisa maravilhosa. Hoje, meus irmãos, a casa de Deus é a nossa vida. Isso mesmo. Com a vinda de Cristo, nós somos a casa de Deus. Ele quer morar dentro de mim e dentro de você. E para que Deus, o Espírito Santo, possa morar dentro de nós, conforme, meus irmãos, o livro de Coríntios, 1 Coríntios 3,16, que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo, é preciso que aquilo que não agrada a Deus, nós venhamos tirar da nossa vida. Aquilo, meus irmãos, que fere a santidade, aquilo que não agrada a Deus, isso mesmo. Aquilo, meus irmãos, que é imundícia, isso mesmo. Para Deus, não importa o pecado, não importa o que seja, tem que ser tirado das nossas vidas. E agora nós devemos viver uma vida separada, santa. E da mesma forma que o rei Ezequias mandou tirar fora as imundícias, nós devemos, meus irmãos, lançar fora toda imundícia, isso mesmo, e nos separar e viver uma vida santa, agradável a Deus em todo o nosso caminhar, para que as bênçãos de Deus, o livramento de Deus, para que o mal, isso mesmo, o reino das trevas, ele não possa ter poder sobre as nossas vidas, isso mesmo. Somente assim você poderá estar, meus irmãos, está cheio do Espírito Santo, sendo templo para a morada de Deus, do Espírito Santo, na sua vida, para que você seja a luz deste mundo, o sal da terra, no meio das trevas que tem habitado nesta terra, onde o pecado, meus irmãos, e a imundícia tem contaminado esta terra. E Deus, ele quer que nós sejamos luz, templo e morada, meus irmãos, do Espírito Santo. E o que Ezequias, meus irmãos, ele disse aos levitas e aos sacerdotes:
Ezequias, meus irmãos, ele disse, olha o que ele disse: santificai-vos agora a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram e o desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus vivo. Eles deixaram, meus irmãos, de prestar culto. Eles deixaram, meus irmãos, de ser um culto vivo para Deus. E agora, meus irmãos, eles se entregaram à idolatria, ao pecado, à feitiçaria, a imundícias, isso mesmo. E aquilo, meus irmãos, foi uma tristeza, isso mesmo. Eles estavam profanando a santidade de Deus. Isso levou, meus irmãos, à ruína de Judá, à ruína de Israel. Porque Deus, meus irmãos, ele não pode habitar em templos, isso mesmo, onde está contaminado. Deus, ele não pode habitar, meus irmãos, em casas onde o pecado, meus irmãos, reina. Deus, ele só pode, meus irmãos, habitar onde a santidade, ela é presente. Lá no livro, meus irmãos, de Isaías, capítulo 6, a Bíblia diz, meus irmãos, que Isaías, ele teve uma visão. E na visão, meus irmãos, ele via os anjos do Senhor prestando culto a Deus. E dizia: santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Deus o qual nós servimos. Isso mesmo. Isaías disse: ai, Senhor meu, eu vou morrer, o que eu posso fazer? Porque eu sou um homem de lábios impuros, um homem que vive em meio a um povo pecador. A Bíblia diz que um anjo, meus irmãos, pega uma brasa viva do altar do Senhor e santifica os lábios e a vida, meus irmãos, do profeta Isaías. Deus, ele é santo e ele quer que nós venhamos viver uma vida de santidade, uma vida separada, uma vida agradável a ele, para que nós possamos experimentar os dons do Espírito Santo, a plenitude de Deus, para que nós possamos ser limpos e purificados, para que nós possamos, meus irmãos, estar cada dia mais uma lâmpada acesa, uma chama acesa, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Lembre-se, santificai ao Senhor. O nosso Deus, ele é santo. A oração do Pai Nosso já diz: santificado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? E que assim seja, que nós venhamos santificar a Deus com as nossas vidas, em todo o nosso caminhar. Vamos orar. Você que está me ouvindo, se você está enfrentando uma luta, um problema, você está aí, meu irmão, minha irmã, com problema de saúde, um problema espiritual, você quer ser livre, liberto de um vício, de um problema, de um pecado, de algo que tem ferido, você sabe que tem entristecido a Deus, mas se dentro de você quer ser liberto, livre, o Espírito Santo, ele te ajuda agora, ele te cura, te liberta, ele transforma a sua vida. Vamos orar agora juntos, e eu quero orar por você com as minhas mãos sobre esta mensagem. E onde essa mensagem, esta palavra chegar, esta oração chegar, trará vida, salvação para a sua vida e toda a sua família. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós entramos em oração juntos, agora em uma só fé. Meu Deus, eu oro pela tua igreja, pelos teus filhos de todos os lugares que nos acompanham. Pessoas, Senhor, que estão tristes, desanimadas, talvez, Senhor, feridas, machucadas, doentes, endividadas, com problemas espirituais, famílias, Senhor, que muitas vezes, Senhor, nestas épocas, o diabo tem tentado destruir, os vícios têm reinado, o pecado tem reinado, as doenças, as inflamações. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, entra agora, Senhor, nesta vida, nesta casa, nesta família, restaura o lar, restaura, Senhor, a santidade, restaura, Senhor, a saúde, leva a paz, a cura, restaura, Senhor, esta vida. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, cura, Senhor, agora esta mulher, este homem, esta jovem,
esta pessoa que está nos ouvindo agora, não importa o lugar, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, possa agora entrar nesta casa, neste lar, nesta vida, removendo todo o mal, Senhor, que os Teus anjos, Senhor, possam entrar agora nesta casa, que todo o mal desapareça, que a dor vá embora, o cansaço, a opressão, a depressão, todo desejo de morte, em nome de Jesus Cristo, vai embora. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, que a vida desta pessoa seja restaurada, o lar seja restaurado, a paz venha reinar, a bênção venha estar presente. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, entra, meu Pai, agora nesta vida, entra, meu Pai, neste casamento, cura o doente, remova, meu Deus, a dor, remova, meu Pai, o vício, remova, meu Pai, todo o mal, toda amarração, Senhor, todo espírito de amargura, todo espírito de feitiçaria, todo espírito de idolatria, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, entra, meu Deus, agora com poder, com providência, nesta casa, nesta família, neste lar, meu Deus, entra com salvação, transformando, curando, libertando, tirando toda tristeza, toda amargura, todo sentimento, Senhor, de ofensa. Leva a paz, o Teu amor, Senhor, para esta casa, para este coração, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Receba de Deus agora a cura, receba de Deus a saúde, receba a bênção de Deus agora sobre a sua vida, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu entrego agora, Senhor, a vida destas pessoas em Tuas mãos, que o Senhor possa agir poderosamente, trazendo vida e salvação. Seja abençoado, seja livre e curado, seja abençoado, salvo agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Diga: eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Amém? Se você sentiu que o Deus Todo-Poderoso tocou na sua vida, compartilhe esta mensagem. Que Deus te abençoe. Esta oração. Eu amo a sua vida.